Olá, bom dia, paz seja com todos, que o nosso Deus possa abençoar esse domingo, dia 20 de dezembro, e, e que nós possamos aproveitar esses últimos dias desse ano para avaliar, refletir, ver o que Deus fez por nós, o que Deus realizou por nós, e avaliar agradecendo a Deus pela vida, pela nossa existência, por tudo que Deus fez. Né? Estamos aí há 10 dias do final desse ano e esperamos que o próximo ano possa ser melhor para todos nós. Né? Louvado seja Deus. Estamos começando a nossa escola bíblica desse domingo. A paz do Senhor para a irmã Rose. Amém. Deus seja louvado. E estamos aqui para meditar na palavra de Deus, para saber o que Deus tem para nos dizer, nos falar nessa manhã de domingo. A nossa lição de hoje é a número 9 da série Parábolas de Jesus. E nessa lição número 9 nós estaremos estudando o perigo da indiferença espiritual. Amém? Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho amado Jesus, adoramos e glorificamos a Ti e pedimos, ó Deus, as Suas bênçãos neste momento para esse dia. Dai-nos um dia de paz, de vitória, de alegria, um dia cheio da Tua graça e do Teu poder. Dai-nos, ó Deus, um entendimento da Tua palavra. Abra nossa mente para que a Tua palavra possa entrar e falar fortemente ao nosso coração. Dai-nos, Senhor, sabedoria dos céus para que possamos fazer aquilo que lhe apraz. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, o perigo da indiferença espiritual, texto áureo, João capítulo 15, versículo 14, que diz: Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Palavra de Jesus, né? Seremos amigos de Jesus se fizer o que ele manda. Teremos a amizade dele, a confiança dele, se fizermos o que ele manda. Então, a obediência é fundamental. A obediência é tudo na vida de um cristão. E principalmente obedecer a Deus. Obedecer a quem é devido e obedecer primeiramente a Deus, ao Senhor Jesus, ao comando do Espírito Santo em nossas vidas. Fazendo assim, iremos bem. Fazendo assim, tudo dará bem para a glória do Senhor Jesus. A verdade prática, as palavras dos filhos de Deus devem condizer com aquilo que ele pratica. Os filhos de Deus não podem ter duas palavras, né? Como diz no Sermão do Monte, é sim, sim, não, não. Não pode conversa para lá, conversa para cá, diz isso, diz e aquela coisa toda. O cristão ele tem que ter palavra, ele tem que ter uma afirmação naquilo que ele fala, naquilo que ele faz. Amém? A paz do Senhor também para o irmão Bené, quem mais está aí? Irmã Lenilce e todos aí que estão sintonizando conosco. Bom, vamos para a leitura. Palavra de Deus em Mateus capítulo 21, dos versículos 28 a 32. Mateus 21, versículos 28 a 32. É sempre bom na escola bíblica e até mesmo no culto ter um caderninho de anotação de versículos, né, para que possa estar anotando tudo que houve, as referências bíblicas, e depois conferir na Bíblia, meditar mais, meditar de uma forma mais profunda, entender mais. É muito bom fazer anotações, tanto na escola bíblica quanto nos cultos. Vamos lá, leitura. Mateus capítulo 21, versículos 28 a 32, diz assim: Mas que vos parece um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vá trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhes: O primeiro. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e meretrizes
entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para crer. O que Jesus nos fala aqui a respeito da indiferença religiosa? Ele fala a respeito da palavra única que um cristão deve ter. O cristão, ele tem que ter um coração arrependido e ele tem que ter palavra. Ele tem que ter um coração arrependido e ele tem que ter uma firmeza naquilo que ele fala, naquilo que ele diz. O cristão, ele não pode viver entre dois pensamentos. Ele tem que tomar uma decisão. Aqui nessa parábola, um homem tinha 2 filhos. O primeiro foi sincero e falou: eu não vou trabalhar. Mas depois ele se arrependeu, refletiu, pensou e foi trabalhar. O segundo mentiu para o pai. Ele disse: tá bom, eu vou, né? E não foi. E isso é uma demonstração que essa parábola Jesus contou para chamar a atenção dos judeus que não estavam crendo que ele era o Filho de Deus. Ele contou essa parábola para que os judeus pudessem analisar, refletir e compreender que aqueles que rejeitam a Cristo não herdam o reino de Deus. Então é muito mais fácil os publicanos e as meretrizes, né, ou seja, pessoas pecadoras do mundo, é muito mais fácil essas pessoas entrarem no reino de Deus do que aquele que já está ali numa vivência, mas ainda não tomou uma decisão, ainda não é sincero, ainda não tem uma palavra só. É uma pessoa de dupla palavra, né? Ora diz sim, ora diz não, mas nunca cumpre aquilo que fala. E conhecemos muitas pessoas assim, né, em todos os lugares, mas no meio cristão também tem. E nós precisamos nos policiar, precisamos compreender a importância de ser obedientes a Deus, ser obedientes a Jesus Cristo, que ninguém chega a Deus sem Jesus, não há outro mediador, é isso que diz a palavra. O único mediador que nós temos é Deus, é Jesus Cristo, que nos leva a Deus. Então, para chegarmos a Deus, temos que passar pela cruz do Calvário, ou seja, temos que passar por Cristo, né? Então, a nossa obediência a Cristo, ela vem através do quê? De um arrependimento. Arrependimento de quê? De uma vida pregressa, de uma vida pecaminosa, de uma vida que não louva a Deus, de uma vida que não glorifica ao Senhor, e depois nos arrependemos, nos entregamos a Ele, nos convertemos aos seus caminhos, aceitando a Cristo como Senhor e Salvador, e nos tornamos assim pessoas, aos olhos de Deus, íntegras. Amém? Louvado seja o nosso Deus. A paz do Senhor Jesus seja com a Valdeci dos Santos, né? Lá em Cuiabá, que Deus possa abençoá-la grandemente também com a palavra de Deus. Amém. Vamos lá. Aliás, a primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica foi junto com a Valdeci e com o Áureo, meu irmão, lá em Cuiabá. Eu nem lembro quantos anos eu tinha, eu estava lá em Cuiabá e fui numa igreja com eles. Foi a primeira vez que eu entrei, graças a Deus. Amém, vamos lá. Essa parábola, né, é conhecida também como a parábola dos 2 filhos. E um foi sincero e disse não, mas depois se arrependeu e foi trabalhar para o seu pai. O outro mentiu, disse que iria e não foi. Então, qual que fez a vontade do pai? Aquele que se arrependeu do não que disse, ele foi sincero ao dizer não e depois se arrependeu de ter dito não e foi. Quem é esse homem no mundo? É aquele que você prega a palavra para ele, ele diz não. É aquele que você chama para uma celebração, ele diz não. É aquele que você oferece a sua disposição de ensinar a palavra e ele diz não. É aquele que você ora por ele e ele diz não. E depois ele se arrepende
e volta-se para o Senhor. Depois ele se arrepende e se converte ao Senhor. E qual é a pessoa que diz sim? Né? Nessa parábola, o filho que disse sim, ele não foi sincero. Ele não foi sincero, porque ele falou que iria trabalhar para o pai e não foi. Quem é essa pessoa no dia a dia? É aquele que está ali todo dia, dizendo que está na fé, que conhece versículos de cor, mas não pratica. Que não pratica, que não tem, tem o conhecimento, mas não tem uma vivência prática. Né? Ele não pratica aquilo que ele conhece através da palavra. Ele conhece, mas não cumpre. Então, esse é aquele filho que disse sim, sem sinceridade, e não foi. No entanto, nós, pecadores arrependidos, somos aquele que disse não, mas depois se arrependeu. Amém? A paz do Senhor também para o Cláudio Souza, que Deus seja louvado na vida dele e possa abençoá-lo com essas palavras. Amém. Vamos lá, interpretando a parábola dos dois filhos, o contexto da parábola. Bom, essa parábola, ela é uma reação contrastante de dois filhos a um pedido do pai. O primeiro filho, que disse não e depois se arrependeu e foi, representa as pessoas do mundo, as pessoas que não são eleitas de Deus, mas depois se arrependem e tomam a decisão. A pessoa que diz sim, mas no entanto não vai, representa um Israel não arrependido, um Israel que conhecia a palavra de Deus, que esperava pelo Messias, e o Messias veio e eles não aceitaram. O Messias veio e eles disseram não para esse Messias. Então é Israel e o não-judeu, é o judeu e o não-judeu. E o Cristo veio para os judeus, mas eles rejeitaram. Mas eles disseram não para Cristo. E assim Cristo tornou-se acessível para todo aquele que crê. No caso, eu e você. Nós somos parte do reino de Deus por causa da recusa dos judeus, porque os judeus recusaram a Cristo. Por isso ele tornou-se útil para nós. Quem sabe ali, se os judeus tivessem aceitado, hoje nós não teríamos essa oportunidade de ser salvo. Teria, mas não seria da mesma forma. Né? Mas graças a Deus, que Deus providenciou tudo para que nós pudéssemos ser salvos pela fé. Puramente pela fé. Não é pelas obras, não é por aquilo que fazemos, mas é pela fé. Fé em Jesus Cristo, que ele é o Filho de Deus, que ele veio em carne, que a obra dele na cruz do Calvário é suficiente para perdão dos nossos pecados e que nós, arrependidos e confessando os nossos pecados, eles são perdoados e diante de Deus somos santos, né? Somos santificados através do sangue de Jesus. Interpretando a parábola dos dois filhos, o assentimento, o puramento verbal. Né? Então, o filho que disse eu não vou, mas depois ele se arrependeu e foi, ele é uma demonstração daquelas pessoas que seguem ao Senhor depois de uma vida pecaminosa, depois de uma vida longe dos caminhos do Senhor, depois de uma vida distante do Senhor, depois de uma vida que não louva a Deus, de uma vida que não tem nada que agrada aos olhos do Senhor, mas depois essa pessoa se arrepende e vem para Deus. O arrependimento é a porta para alcançar a misericórdia de Deus. Né? Sem arrependimento, nós não tornaremos cristãos. Então hoje existem assim, muitas pessoas que estão na religião, mas não estão na fé. Qual é a diferença? A religião ela é composta por rituais, por normas, por uma liturgia, né? Isso é a religião. E a fé? A fé ela é uma vivência prática. É você colocar em prática aquilo que você aprendeu através da palavra, é você colocar em prática aquilo que você leu, interpretou e entendeu da palavra.
Então nós como cristãos nós temos que ter uma vida prática, né? Não adianta só ter conhecimento da palavra, não adianta só decorar versículos, não adianta estar lendo ali todo dia e não praticar. Você tem que ler, você tem que decorar, você tem que entender, você tem que compreender, porém é essencial que você venha praticar. Se você não colocar em prática aquilo que está na palavra, você não é um verdadeiro cristão. Se você não colocar em prática, você não tem dentro de você a natureza de Cristo, que a Bíblia recomenda para o cristão. E o que é ter a natureza de Cristo? Pensar como ele pensou. Como assim? As suas decisões, veja só, é importantíssimo isso. As suas decisões, sempre que você for tomar uma decisão, você tem que parar, refletir e pensar o seguinte: se Jesus Cristo tivesse que tomar essa decisão no meu lugar, qual seria a decisão dele? Se Jesus Cristo tivesse que dar essa resposta em meu lugar, qual seria a resposta dele? Então é pautado nisso que o cristão deve pautar a sua vida. É pensando como Cristo pensou, agindo como Cristo agiu. Então você tem que parar a pensar e ver assim: será que se Cristo estivesse mesmo em mim, a minha decisão seria essa? A minha resposta seria essa? A minha forma de conviver com essas pessoas seriam essa? Então é isso que nós temos que observar. Se as nossas atitudes, se os nossos pensamentos, se as nossas palavras estão de acordo com aquilo que Jesus Cristo viveu e ensinou. Se sim, então nós somos verdadeiramente cristãos. Interpretando a parábola dos dois filhos com base na negação verbal. O rapaz, o primeiro disse, eu vou, e não foi. O segundo disse, eu não vou, eu não quero. Mas depois se arrependeu e foi. O arrependimento, ou estar arrependido, arrepender mais tarde, é uma demonstração de uma negação verbal. Você fala, mas depois você se arrepende. Você fala, você age, mas depois se arrepende. Isso é fundamental na vida do cristão. Guarde bem isso. O essencial na vida do cristão não é acertar em tudo. Você tem que se esforçar para acertar, você tem que se esforçar para ser correto, você tem que se esforçar para ter boa conduta, mas você vai errar. Tá? Tenha consciência disso, você vai errar. Então, sabendo disso, o que você precisa é estar disposto a arrepender, reconhecer o seu erro e voltar para aquilo que diz a palavra. Isso é fundamental. Porque se você tem um coração disposto a arrepender, então você pode falhar, você pode errar. Não que isso seja o caminho. Não. O seu esforço em ser santo, o seu esforço em ser correto, o seu esforço em não errar, ele é válido e é necessário. A santificação, ela é necessária. Mas nós seremos falhos. Nós não iremos cumprir toda a lei. Nós não daremos conta de cumprir toda a lei. Então, age aí o quê? A misericórdia de Deus. E ao agir a misericórdia de Deus, você estará com a vida transformada, uma vida mudada, uma vida cheia da graça e do poder de Deus. Bom dia para a Carminha, hoje ela está em Ji-Paraná, junto com a minha mãe, amém? Que Deus seja louvado e glorificado na vida delas. Vamos lá, agora vamos meditar quando as palavras não coadunam com a prática. Palavras estéreis, né? O que seriam essas palavras estéreis? Seria em proferir palavras religiosas, mas sem uma vivência prática. Então hoje nós podemos observar se muitas pessoas falando palavras, né, que são do vocabulário bíblico, mas quando você vai observar a vivência prática dessa pessoa, quando você vai observar a conduta dessa pessoa, o dia a dia, a forma de vida dessa pessoa, você vai ver que não condiz com a palavra de Deus.
Portanto, nós como cristão, nós temos que fazer a vontade de Deus praticando os ensinamentos da palavra. Praticando aquilo que diz a palavra. Ah, mas aí eu vou ter que mudar a minha vida. Conversão é mudança. Não existe conversão sem mudança. Ah, mas aí eu vou ter que deixar de fazer aquilo que eu gosto. Se você gosta e isso é pecaminoso, tenha certeza que ao abandonar isso, ao mudar o seu comportamento e as suas atitudes, a sua vida vai mudar para melhor e isso vai ser bom para o seu bem-estar, isso vai ser bom para a sua vida pessoal, isso vai ser bom para a sua vida entre amigos, isso vai ser bom para principalmente para a sua vida familiar. Então, por isso que é importante essa mudança de conduta, essa mudança de comportamento, porque vai fazer bem para nós mesmos. Num primeiro momento, parece uma grande perda. Num primeiro momento, parece que nós não vamos conseguir viver sem isso. Mas depois nós vamos conseguir, ter uma conduta diferente e nós vamos observar que isso foi bom para nós, que isso fez bem para nós, que isso foi útil para nós, que isso favoreceu a nossa vida, que isso mudou até mesmo o nosso padrão de vida, nos levando para um bem-estar. Outra observação: o arrependimento conduz à prática. Quando você se arrepende, você muda suas atitudes. Isso é natural. Uma pessoa não arrependida, ela não muda o seu jeito de ser, ela não muda as suas práticas, ela não muda as suas atitudes, ela não muda o seu caráter, ela não muda a sua personalidade. Né? Então, a pessoa que não se arrepende, ela continua casca grossa. A pessoa que não se arrepende continua bruta, continua mentirosa, continua falsa, continua orgulhosa, continua soberba. E isso não é para quem vive no reino de Deus. Para viver no reino de Deus, você tem que abrir mão de tudo que te leva a isso. De tudo que te leva a ira, ao rancor, à mágoa, ao ressentimento, à revolta, à vingança, à soberba, à estupidez, à imoralidade, a tudo aquilo que vem de uma mente perversa, né? Daquilo que vem de uma mente má, de uma mente sem conduta. Então, que Deus possa abrir o seu entendimento, que Deus possa abrir a sua mente para que você seja de fato uma nova criatura, para que você seja de fato uma pessoa nova, uma pessoa que nasceu de novo, uma pessoa que foi transformada, que as pessoas possam olhar para você e ver uma transformação de vida, e ver uma mudança de atitude, e ver que você não é mais aquele ou aquela, né? Que você agora está no mesmo corpo, mas as suas atitudes mudaram. Isso é elementar para um cristão. Interpretando também a parábola dos dois filhos, né, palavras e ações devem coadunar. Aquilo que você fala tem que ser aquilo que você vive. Você não pode dizer uma coisa e viver outra. Você tem que ser exatamente aquilo que você diz, aquilo que você prega, aquilo que você fala, aquilo que você diz no seu dia a dia. Eu lembro uma época em que o cristão, se ele comprasse fiado, ele não precisava nem assinar papel nenhum. As pessoas confiavam que ele voltaria para pagar. Eu me lembro na época em que cristão dizia uma coisa, ninguém precisava fazer contrato. Comprava, vendia, não precisava fazer contrato, porque todos sabiam que ele ia cumprir. Hoje, o cristão se igualou ao mundo. Hoje o cristão está igualzinho às pessoas do mundo, nas mesmas práticas, nos mesmos erros, e isso não é bom. Isso é condenável aos olhos do Senhor. Então o cristão ele tem que ter uma conduta. Se você vai comprar, vender, você tem que fazer um contrato? Tem, mas você tem que ter em mente que a sua palavra dada, ela tem valor.
Aquilo que é ligado na terra está ligado no céu. Aquilo que você acorda aqui na terra está acordado também nos céus. Então, portanto, não importa o contrato, o que está escrito ali no contrato. O que importa é que tem um contrato? Tem, mas você vai cumprir não é por causa da lei que está ali naquele contrato, mas você vai cumprir por amor, por obediência, por respeito, né, pelo seu caráter, pela sua dignidade. Isso é importante na vida de um cristão. Bom, vamos ver agora também a respeito da prática cristã no chamado a fazer a vontade de Deus. O cristão, ele é chamado para viver aquilo que Deus quer. O cristão não tem muitas pessoas assim que dizem, me converti, mas a vida dessa pessoa continua a mesma. As atitudes dessa pessoa continuam a mesma. A prática dela no meio social onde ela vive continua a mesma. E o cristão, ele tem que ter uma mudança, ele tem que ter uma transformação, ele tem que ter atitudes diferentes, ele tem que ser uma pessoa que as pessoas possam olhar para ele e ver algo diferente e desejar o Deus dele. A pessoa tem que olhar para ele e falar, eu quero esse Deus. No entanto, tem muitos cristãos que o testemunho dele é vergonha. E as pessoas olham e falam, eu não quero esse Deus. Se ele não mudou essa pessoa, ele não vai me mudar também. Então, o que a pessoa tem que ver é a responsabilidade dele em ser o sal da terra e a luz do mundo. A responsabilidade dele em representar o reino de Deus, que outras pessoas estão esperando nele atitudes de um convertido, que as outras pessoas estão esperando nele atitudes de quem teve uma mudança de vida, de quem teve uma mudança de comportamento, de quem teve uma mudança de pensamento, de quem teve uma mudança de estrutura moral e social. Isso é fundamental e isso é importante. A importância da obediência à lei. Aqui na lição diz assim, a obediência à parte da lei, acrescida da rejeição a Cristo, terminava descambando para um legalismo e na parábola que estamos estudando, tais atitudes equivalem a um sim meramente verbal, contrariando os fatos e, por conseguinte, a vontade de Deus. As pessoas estavam de fatos interessados em cumprir a palavra, mas na prática, né, eles desejavam cumprir, mas na prática não estavam cumprindo. Na época que Jesus falou essa parábola. Nada diferente dos dias de hoje. Nada ao contrário do que nós estamos vivenciando hoje, em que as pessoas leem a palavra, decoram a palavra, falam da palavra, usam vocabulário cristão, mas as atitudes não são de cristãos. A conduta não é uma conduta de cristão. Então essa pessoa não está no reino de Deus. Ela pensa que está, mas não está. Ela é uma religiosa, ela não é uma convertida. Ela se convenceu, mas não se converteu. O que é converter? Mudar. Converter é inverter um sentido. É mudar. Tem que ter mudança, tem que ter uma transformação, tem que ter algo visível ali que mostra que a pessoa realmente mudou. E isso não deve ser forçado. Não é uma mudança forçada, mas tem que ser uma mudança natural, espontânea. Que a pessoa mude por amor, que a pessoa faça por amor, que a pessoa tenha uma vivência diferenciada por amor. Isso é fundamental para o novo cristão. A impossibilidade da obediência à lei. Então, todos nós não conseguimos cumprir a lei na totalidade. Tá? Não espere de qualquer um de nós perfeição 100%. E o apóstolo Paulo, sobre isso, o apóstolo Paulo ainda fala que isso é para que não desenvolva em nós a soberba, porque senão nós íamos nos vangloriar.
mas a nossa insuficiência para cumprir a lei, segundo o apóstolo Paulo, é para que a misericórdia de Deus, a graça de Deus, seja refletida em nós. Ou seja, para que sejamos dependentes do perdão de Deus. Para que sejamos dependentes do sangue de Jesus. Do sangue que cura, que liberta, que sara, que transforma, que muda a vida, que muda as atitudes, que muda os pensamentos, que muda a fé. Que muda a fé. Então, que nós possamos, dessa maneira, compreender o sentido da fé cristã, o sentido da conversão, o sentido de uma mudança profunda de vida e de atitude. Um chamado a fazer a vontade de Deus. A fé desobediente. No tempo que Jesus falou essa parábola, a parábola dos dois filhos, as pessoas estavam dispostas a receber algo de Jesus, mas não estavam dispostas a receber e obedecer à vontade de Jesus. Nos dias de hoje nós observamos muito isso. Tem muitas pessoas que querem os favores de Jesus. Tem muitas pessoas que querem o milagre de Jesus. Tem muitas pessoas que querem as benevolências, as bondades, o amor, a misericórdia, o amor, tudo aquilo que Jesus pode proporcionar, mas não querem Jesus. Eles não querem uma mudança de vida, eles não querem uma vida transformada, eles querem só os favores de Jesus. Pessoas assim são soberbas, pessoas assim são egoístas consigo mesmo e principalmente a Deus. Pessoas assim não estão no reino de Deus. Porque no reino de Deus tem transformação, no reino de Deus tem mudança, no reino de Deus tem um novo caráter, no reino de Deus tem novas atitudes, no reino de Deus tem um novo pensar, no reino de Deus a palavra é sim, sim, não, não. Lembra ali do Sermão do Monte, né? Sermão da Montanha, em que Jesus, na introdução desse sermão, ele fala das bem-aventuranças. E ao falar dessas bem-aventuranças, ali ele fala que a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Não pode ter duas palavras. Aquele que crê no Senhor tem que viver como ele viveu. Naquele tempo da parábola, as pessoas eram religiosas e legalistas. O que é isso? Religiosa é aquela pessoa que se prende aos rituais, que se prende às normas, que se prende às regras da religião. Esse é o religioso. E o legalista? O legalista é aquele que exige demais dos outros. Exige demais das pessoas, mas ele mesmo não pratica, ele mesmo não tem mudança. Então nós não podemos ser religiosos e nem legalistas, mas temos que ser convertidos. O que, lembrando novamente a morfologia da palavra conversão, é mudança de sentido. Conversão é mudança de sentido. Eu seguia nessa direção, agora não sigo mais. Eu caminhava para cá, agora não caminho mais. Eu vinha para cá, agora não venho mais. Então, isso é conversão. Conversão é uma mudança completa na vida da pessoa. Converter é uma inversão, é mudar totalmente aquilo que vivia, aquilo que praticava. Ah, mas isso vai me fazer falta. Tenho certeza que não. Você vai descobrir outras coisas, você vai vivenciar outras coisas que vão te dar muitas alegrias, muita satisfação e muito prazer. Portanto, a fé desobediente é uma fé falsa. A fé desobediente é uma fé hipócrita, é uma fé que não vale nada, uma fé mentirosa. Portanto, a nossa fé tem que ser legítima, a nossa fé tem que ser verdadeira, a nossa fé tem que ser transformadora.
Um chamado a fazer a diferença a vontade de Deus, né? O discurso faz a vontade de Deus. Em João capítulo 15, versículo 14, Jesus é enfático ao ensinar que nós seremos seus amigos se fizer o que ele manda. Portanto, fazer a vontade de Deus é fazer o que ele manda. Fazer a vontade de Deus é seguir aquilo que ele manda. Fazer a vontade de Deus é obedecer a palavra, obedecer aquilo que está na Bíblia. Ah, mas a Bíblia coloca muitos limites. Eu vejo que não. Eu vejo que não. Assim, nada do que eu abri mão, nada do que eu abandonei, do que eu deixei para trás, me fez falta. Nada, absolutamente nada. E eu tenho certeza que você também, que é um convertido, que tudo que você deixou para trás não te fez falta. Você aprendeu novas práticas, você aprendeu novas atitudes, você aprendeu uma nova vivência e você vai ver que não só substituiu, mas superou tudo aquilo. Substituir é trocar um pelo outro. Superar é trocar por algo melhor. Vamos citar um exemplo. Você tem um sofá na sala da sua casa e você compra um melhor. Então você superou. Se você comprar um igual, você trocou um pelo outro. Agora, se você comprou um melhor, você superou. Então isso é mudança, isso é evoluir de uma forma legítima e verdadeira, é crescer, é entender. Então no reino de Deus você não faz troca, você faz uma substituição, que é bem melhor, né? Que é bem mais vantajoso, que é bem mais saudável e muito mais útil para a nossa vida. Amém? Amém. A Carminha confirmando aí que ela e a minha mãe estão lá assistindo. Amém. Graças a Deus, minha mãe fez uma troca de um marca-passo agora recente, né? Ela já está com quase 90 anos. Graças a Deus, lúcida, saudável. Usa um marca-passo, mas Deus tem dado aí a bênção e a graça. E a Carminha está lá acompanhando ela nessa fase aí pós cirurgia. Graças a Deus, né? Isso é família, né? Tá todo mundo ali, ajudando no que pode, o outro fazendo aquilo que pode. No caso da Carminha, saiu de uma cidade, foi para outra para poder cuidar, né? Ela tinha essa disponibilidade de tempo, isso é importante, isso é muito bom, né? Estou dando esse testemunho para que sirva, para que possam compreender melhor o valor das pessoas dentro de casa, das pessoas dentro da família. Que estamos vivendo uma época de desestruturação familiar, onde as pessoas não se respeitam dentro da própria família. Então, temos que lutar contra isso, e a forma de lutar é vivência prática. Vivência prática. Não é falando, né, mas é praticando, que aí as pessoas vão ver pelas atitudes a mudança. Amém. O discípulo faz a vontade de Deus. Então, se nós vamos fazer a vontade de Deus, é porque nós estamos obedecendo a Ele, estamos satisfeitos com o que Ele tem proporcionado para nós. Então, seja obediente a Deus, cumprindo a palavra, seja obediente a Deus, seguindo aquilo que a palavra diz, seja obediente a Deus, colocando em prática aquilo que você vive, né? Colocando em prática aquilo que é do seu viver, do seu dia a dia. E Deus será louvado e glorificado com tudo isso. Aqui na lição também diz assim, né? Contudo, agora chegamos a uma revelação plena e perfeita da vontade de Deus através de Jesus Cristo. Porque a partir do momento que obedecemos a palavra, nós estamos seguindo a Deus, né? Seguindo as orientações de Deus para a nossa vida. Ele anuncia a vinda do reino e chama para a conversão. Em Mateus capítulo 4, versículo 17, nos fala sobre isso, né? Que Jesus nos chama para uma mudança de vida, nos chama para uma mudança de atitude, nos chama para um novo comportamento, nos chama para uma nova vivência prática de uma fé. E isso é fundamental
para o nosso bem viver, isso é fundamental para a nossa vivência. E para concluir, já estamos aqui terminando, para concluir, vamos observar o seguinte: não seja um religioso. Religioso é aquele que fica cumprindo regras, cumprindo rituais, cumprindo normas, né, da boca para fora. Não seja um religioso. Não seja também um legalista, que é aquele que fica procurando defeito nos outros, apontando defeito nos outros, mas não muda os seus próprios defeitos. O que essa lição nos mostra? Que nós devemos ser verdadeiros, que nós devemos viver a conversão. E o que é a conversão? Arrepender daquilo que faz errado, arrepender daquilo que fez errado e voltar-se para Deus através de Jesus Cristo. Né? Não tem como você ir até Deus se não passar pela cruz. Não adianta. Faça uma oração em meu nome para ver se acontece alguma coisa. Não vai acontecer absolutamente nada. Por quê? Porque eu não passei pela cruz. Eu não derramei o meu sangue por você. Eu não expressei o meu amor por você até a morte. Portanto, nós chegamos até Deus através de Jesus Cristo. Nós chegamos até Deus através da fé na cruz do Calvário. Através da fé na obra redentora que Cristo fez ali naquela cruz. E isso é conversão. Conversão é você mudar, né? O que é uma conversão, né? Você está indo aqui numa direção, você vai, aí de repente você se converte. Aí você muda totalmente a sua direção. Você muda totalmente o sentido da sua vida. Isso é conversão. É você inverter a sua vida, é você mudar, você ter uma transformação geral, é você ter uma transformação visível, não para se vangloriar, não para vangloriar, mas para que você seja o sal da terra e a luz do mundo, para que as pessoas possam olhar para você e falar: louvado seja Deus, essa vida mudou, essa pessoa mudou, as atitudes dela não são mais as mesmas, o caráter dessa pessoa não é mais o mesmo. Louvado seja Deus, que essas palavras firmem seu coração e que você possa ter uma grande mudança de vida. A parábola de hoje, o estudo de hoje, está em Mateus capítulo 21, dos versículos 28 a 32, a parábola dos dois filhos. Repetindo a parábola, resumidamente, o pai tinha dois filhos, chegou para um e disse: vá trabalhar na minha vinha. E o filho falou: eu não. Mas depois ele se arrependeu e foi. Isso significa o pecador que diz não para Deus e depois se arrepende. E faz, e vem para Deus. E tem uma fé verdadeira. Na parábola também fala do outro filho, que o pai chegou para ele e falou a mesma coisa: vai hoje trabalhar na minha vinha? E ele disse: sim, senhor, eu vou. No entanto, não foi. Essa pessoa representa o religioso. Essa pessoa representa o legalista. Aquele que decora versículo, mas não pratica. Aquele que frequenta, mas não pratica. Então, você tem que ser um convertido, que é aquele que lê, medita e pratica. É aquele que vai a uma celebração não para cumprir uma norma, não para cumprir uma regra, mas para ser abençoado por isso, para ser transformado por isso, para que isso alegre a tua alma, para que isso alegre o teu espírito, para que isso te dê paz, para que isso te dê consolo, para que isso te dê alegria. Louvado seja Deus. Um bom domingo a todos, que Deus possa abençoar seu domingo, lembrando que o domingo é do Senhor. É o primeiro dia da semana e nós temos que oferecer as primeiras coisas a Deus. Amém? Então oferecemos o nosso domingo a Deus. É um dia de descanso, de repouso, mas é um dia também de louvar e adorar
ao Senhor. Que Deus possa te fortalecer, a você que está bem, que permaneça assim, a você que não está bem, que Deus possa te encher da graça e do poder, a você que está enfermo, doente, que possa ser curado, a você que está preocupado, tenso, se acalme, né? Se acalme, como disse o salmista, né? Por que te afliges, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Coloque em prática isso que o salmista escreveu. Né? Tenho certeza que a sua vida será melhor. Se converta, que eu tenho certeza que a sua vida será melhor. Voltando aqui ao exemplo da conversão, né? Você segue a vida numa direção, aí você se converte. Converter é voltar para outro caminho, seguir para outro caminho. Amém? Que assim seja, que Deus seja louvado e glorificado. Às 19h30 estaremos na Rua Cristina 6291, louvando e adorando a Deus. Você que está em Porto Velho, esteja conosco e o nome do Senhor há de ser louvado e glorificado. Oremos para agradecer. Deus Todo-Poderoso, a Ti rendemos graças e louvores. Muito obrigado pela palavra que falou ao nosso coração. Dai-nos, ó Deus, graça, dai-nos, ó Deus, virtude, dai-nos, ó Deus, valor. Enche-nos, ó Deus, com seu poder e glória e abençoa-nos com o poder da Tua palavra. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Assim, antes de encerrar, eu lembrei aqui o seguinte, se arrepender e mudar de atitude não é vergonha. Você não vai ser envergonhado por se arrepender e por mudar de atitude. Nunca tenha receio disso. Pelo contrário, ao se arrepender e ao mudar de atitude, seja na vida familiar, na vida entre irmãos ou na vida social, pelo contrário, isso vai ser uma virtude. As pessoas vão observar isso como virtude. Então não tenha receio de dizer que você errou, que você falhou, que você se arrependeu, que você quer fazer de novo, tá bom? Tem muitas pessoas que são orgulhosas, né? Sabe que estão erradas, mas não muda, sabe que precisa mudar e não muda. Então não seja um orgulhoso, mas seja um coração aberto. Ninguém perde por isso. Deus seja louvado e um bom domingo para você.